Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Escreva Seu Livro. Eu sou o William Donadon, autor do A Lenda de Rogne, e esse vai ser sobre criação de personagens. A criação de personagens eu coloquei como segundo vídeo da série porque eu acho que ele seja o segundo pilar mais importante da criação de uma história e também o mais difícil. Criar um personagem verossímil é muito complicado porque qualquer escorregadinha que você dê, ele já meio que foge do controle e vai para um outro caminho. E como qualquer ser humano, seu personagem ele tem ambições, tem um ideal, tem senso de humor, ele tem um temperamento, ele tem um passado, ele tem expectativas. Enfim, ele tem toda uma gama de quesitos que precisam ser pensados, de preferência agora, para que a gente desenvolva o próximo passo, que é o de conflitos. Se você não tiver personagens bem delineados, principalmente para você, o que vai acontecer é que no começo do livro seu personagem tem claustrofobia e no momento seguinte ele tá se jogando de cabeça num duto de ventilação para fugir de uma cela. Isso fica irreal e o leitor percebe isso. Quantas vezes você mesmo não estava lendo alguma coisa e você pensou, nossa, mas isso tá estranho, isso aqui não encaixa com essa pessoa. E os personagens mal escritos, eles têm uma tendência muito grande a arruinar a sua história, por mais sensacional e foda que ela seja. É importante que lá no Mundo Comum, você lembra lá do Mundo Comum do outro vídeo? Que você crie um certo elo de empatia entre o leitor e o protagonista do seu livro. Porque, convenhamos, aquele personagem vai sofrer, ele vai perder muita coisa, ele vai enfrentar um mega de um vilão. Se ninguém criar empatia com ele, as coisas desmoronam antes mesmo de começar. Um personagem com problemas comuns do mundo comum, ele soa real e ele sempre cria empatia com o leitor. A gente percebe isso em Harry vivendo no armário debaixo da escada dos Dursley, Katniss vivendo num distrito meio opressor e pobre, Triss querendo mudar de facção, a Hazel com câncer, Percy com seus problemas na escola. No começo do livro, todo personagem que tem certos problemas e é carismático, ele já é um ponto positivo para sua história. Ele já vai se ligar com o leitor de uma forma que você precisa que ele se ligue. Outra coisa bem importante de se notar é que o herói versus vilão é uma balança que precisa estar sempre no equilíbrio muito tênue. Tênue porque ela quer desequilibrar. O herói quer vencer o vilão e o vilão quer vencer o herói. E um deles vai vencer o outro no final. Só que enquanto não chegar no final, essa balança tem que estar sempre equilibrada. Se você criar um herói que é super inteligente, forte, charmoso, ele faz sempre a coisa certa na hora certa, ele não tem apegos, antes da metade do livro, seu leitor vai estar pensando, puta merda, mas por que esse cara não pegou o vilão ainda? E se o vilão é muito mais forte do que o herói, você acaba meio que odiando o protagonista, porque ele é incompetente, ele nunca ganha nada, ele sempre faz a coisa errada. E você meio que torce pra que ele perca, pra que o livro acabe logo e você pare com aquela tortura que é ler aquilo. Então, criar um personagem é uma tarefa muito árdua, que você vai ligar muito com o que você aprendeu lá na jornada do herói e com o que você vai planejar lá na próxima etapa dos conflitos. Infelizmente não existe um macete que garanta que você vai criar um personagem super legal, super carismático, que vai ter um elo de empatia com o público, mas tem algumas técnicas que podem te ajudar. Hoje eu vou falar sobre duas que eu conheço, que eu aprendi na faculdade. Uma delas é o personagem de Egri, e a segunda é uma que eu apelidei de técnica do Stalker. Egri foi um professor húngaro, se não me engano, de escrita criativa, e durante todos os seus anos de carreira ele elaborou uma técnica para você criar um personagem que fosse humano. Não necessariamente humano, claro, mas que fosse palpável, que não soasse irreal. Na verdade, o personagem de Egri ele é mais um questionário. Ele é uma série de perguntas que o autor deve responder acerca do personagem para que ele entenda toda a dimensão que aquele personagem agrega na história e o que ele pode trabalhar com aquilo. E é claro que ele não serve só para protagonista, ele serve para antagonista, personagens secundários, personagens terciários. O Egri dizia que para você entender o seu personagem, você precisa conhecer ele a fundo. Você precisa conhecer o passado, os medos, as ambições, as crenças políticas, o senso de humor, a educação, porque é a parte sociológica e intelectual do seu personagem que vai evoluir ao longo do livro e criar aquela coisa que no final você olha pra trás e percebe, nossa, o quanto esse personagem mudou pra conseguir chegar ao ponto que ele quer. Não necessariamente pra mal, mas pra bem também. O questionário ele começa com a parte de fisiologia. Cor de olhos, cor de cabelo, cor de pele, manchas pelo corpo, idade, porte físico, estatura, toda uma série de tópicos
que você precisa saber para quando você for descrever alguma coisa do seu personagem, você poder olhar e falar, ah não, ele era 2 metros de altura e não 1,5 m. O segundo tópico da lista de perguntas é a parte de sociologia, que daí seria a classe social, as crenças políticas, a religião, a educação que ele teve, se ele tem algum lema, se ele tem alguma frase que ele gosta muito, se ele é intelectual. O personagem de Egger, ele é um questionário bem extenso. Quando você termina ele, você fica com umas 3 páginas de perguntas respondidas. E não são perguntas que dá pra responder com sim ou não, são perguntas bem complicadinhas. E ele é muito importante, principalmente da metade pro final do livro, que é quando os conflitos já estão começando a acontecer e já estão tomando um rumo mais complicado, e você precisa sempre se lembrar da essência do seu personagem para que ele não faça uma coisa que não condiz nada com a mentalidade dele. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para download do personagem de Egger, um documento de Word normal, para que vocês possam escrever e editar esse documento para criar seu personagem. A segunda técnica que eu tinha para ensinar, eu apelidei de técnica do Stalker. Ela veio de um exercício que um professor de roteiro passou pra gente fazer durante uma das aulas. E eu não recomendo, principalmente se você mora numa cidade ou num lugar meio perigoso. Por quê? Porque a técnica do Stalker, você vai sair pra rua e vai seguir alguém aleatório. É um pouquinho assustador fazer isso, porque você fica naquele drama de que você não pode deixar que a pessoa perceba que você tá seguindo ela. É claro, porque a pessoa ficaria muito puta da vida, primeiro. E segundo, porque ela vai começar a alterar as reações dela, porque ela sabe que você tá olhando. O exercício que o professor passou foi o seguinte. A gente tinha que descer pro intervalo, a gente desceu antes, e nós precisávamos escolher uma pessoa da faculdade e seguir ela durante todo o intervalo e aquele tempo extra que a gente tinha. A gente teria que assistir ela tirar xerox, ir pra sala de informática, comer alguma coisa. E enquanto a gente assistia, a gente tinha que bolar uma historinha do porquê ela estava ali, o que ela estava fazendo. É legal pra criar personagem porque você pega uma pessoa tendo reações normais e você vai começar a pensar quem é aquela pessoa, porque ela age daquele jeito. E daí você cria todo um ser humano baseado naquele que você está observando. Dá até pra misturar a técnica do Stalker com o Egger. Você pode pegar, imprimir o Egger, ficar num caderninho, sei lá, e seguir alguma pessoa por aí, não recomendo, de novo, anotando, por exemplo, as características físicas dela, qual você acha que é a religião, qual você acha que é a crença política e todos os tópicos que o Egger pede. Seguir uma pessoa, ela te limita ao real, ela não te deixa viajar demais para muito longe. Aqui em São Paulo, eu acho que seria muito interessante fazer isso no metrô. Por exemplo, você senta no metrô, numa cadeira lá na ponta, e fica observando as pessoas passarem. E daí quando você enxergar uma pessoa que te interessa fisicamente pro personagem, você pega e começa a anotar, e se quiser seguir ela metrô afora, tudo bem. Só, por favor, não se mete em algum beco escuro de madrugada com um estuprador, que tá tudo certo. Uma outra coisa que seria muito legal fazer pra criar personagem é pesquisa de campo. Sentar num parque ou alguma coisa assim, ver alguém que te interessa fisicamente, chega a dar uma cutucada e falar: oi, eu sou escritora, eu tô desenvolvendo um projeto, e será que eu posso fazer umas perguntas pra você? E vira cara de pau, vai na rua, faz pergunta, faz pesquisa. Você vai precisar muito disso pra Bienal, principalmente, então já vai treinando desde já. Isso funciona muito bem. Quando você tiver criado o seu personagem, você tá pronto pra pegar aqueles personagens que você criou e analisar eles para criar os conflitos. Porque lá na frente nos conflitos você vai perceber, o vilão vai colocar uma bomba num barco. O que o protagonista, dentro dessa estrutura que eu criei pra ele, desse jeito que ele é, o que ele faria? Ele deixaria o barco explodir porque ele não tá nem aí, porque ele toca o foda-se em tudo? Ou ele acionaria a polícia? Ou ele tentaria fazer alguma coisa por conta própria porque ele tem síndrome de super-herói? É muito legal você ter essa ficha pra você ver como isso se desenvolve. Então essas foram as 2 técnicas que eu tinha pra ensinar. O personagem de Egger, que tá com a ficha aqui embaixo, e a técnica do Stalker, que você, por favor, não vai fazer se você perceber que tá se enfiando num lugar muito estranho. Isso é muito perigoso, gente, sério. E eu espero que vocês tenham aproveitado as 2 técnicas e consigam desenvolver o personagem da melhor forma possível. Quando vocês estiverem prontos, semana que vem vocês voltam, porque o próximo vídeo é sobre conflitos e pontos de virada. E isso também é o 3º pilar, muito importante para que sua história fique de pé. E depois desse 3º vídeo, a partir do 4º, a gente vai falar sobre coisas também importantes, só que um pouco mais específicas.
E espero ver vocês aqui na semana que vem. Tchau e até a próxima.